senhores, vamos agora então para a palestra número 2 e convidamos a palestrante Cecília Francine Cabral de Vasconcelos. A palestrante é psicóloga com especialização em análise comportamental pelo Centro Paradigma e pré-doutoranda em Ciências Visuais pela Unifesp. Sua atuação se estende desde o voluntariado no Ambulatório de Genética Ocular da EPM até a posição de psicóloga institucional no Bengala Verde Brasil, além de exercer a psicoterapia em clínica particular. O tema da palestra é o panorama da baixa visão e seus impactos no convívio social. A palestrante tem 20 minutos para o seu pronunciamento. Bom dia, pessoal. Bom dia. Estão animados? Sim. Sala cheia hoje, hein? Muito bom. Eu vou só pegar meu celular, senão eu vou falar mais do que necessário. Vou contar o tempo a mais, né? Só ligar o voice-over, gente, que eu não enxergo, tem que usar leitor de tela. Peraí. Bom, pessoal, meu nome é Cecília Vasconcelos, eu sou psicóloga, diretora do Bengala Verde Brasil. Peço aqui para a intérprete que se eu falar muito rápido, o que eu faço com frequência, você me avisa, por favor. Bom, gente, hoje eu vim falar sobre minha audiodescrição. Eu sou uma mulher ruiva, pele clara, olhos castanhos, eu tenho uma sobrancelha arqueada, nariz pontudinho, lábios finos, estou vestindo uma camiseta do Bengala Verde, que a gente trouxe algumas para doar, não sei se vai ser hoje ou amanhã. É uma camiseta verde, escrito Bengala Verde em branco, e atrás tem a linda frase, queremos que vocês nos vejam, que é o nosso lema, afinal, quem não é percebido somos nós, pessoas com deficiência visual, então a gente precisa ser visto pela sociedade, tá bom? Além disso, eu estou aqui com a minha bengala verde e estou com uma calça branca. Hoje eu vim falar sobre os aspectos psicossociais de se viver com uma deficiência visual. Eu imagino que muitos de vocês que têm deficiência ou que convivem com pessoas com deficiência sabem de cor e salteado que eu vou falar, porque vocês vivem isso na realidade. Mas eu tenho que falar porque eu acho que a gente trazer de um ponto de vista técnico ajuda a validar o que a gente está sentindo, perceber que não somos só nós e perceber que nós precisamos de formas diferentes fazer alguma coisa com isso. O sofrimento que as pessoas com deficiência visual passam é principalmente um sofrimento advindo do capacitismo e a gente precisa ativamente, como um coletivo, lutar para que exista mudança e consciência social. Por isso, eventos como esse que a gente está fazendo hoje aqui são tão importantes. Eu acho que, assim, existe, primeiro de tudo, 3 formas de se olhar para os aspectos psicossociais das pessoas com deficiência visual. Primeiro é o aspecto social macro. Então, assim, pessoas com deficiência visual são discriminadas, são vistas como incapazes, são invalidadas, têm dificuldade de se incluir na escola, no trabalho. São pessoas que são tidas muitas vezes como coitadas ou travestidas de super-heroínas. Pessoas com deficiência visual, na maioria das vezes, não são entendidas pela sociedade, porque a sociedade imagina que ou a gente enxerga ou a gente não enxerga, enxerga preto de preferência. E isso, para quem tem deficiência visual, a gente sabe que é uma inverdade. Aliás, a deficiência ela existe de 1 milhão de formas. Ela é como se fosse uma marca digital, cada um vê de uma maneira totalmente diferente. Eu até diria que a gente, se nós nos unirmos, nós vemos de formas complementares. Um consegue completar o que o outro não tem de visão. Então, desse ponto de vista, nós sofremos muitas questões sociais. Por isso, a gente tem grupo, a gente tem associação, a gente tem secretaria, a gente tem coletivo, a gente tem luta contra o capacitismo e por isso nós individualmente devemos fazer o papel de educar a sociedade para que eles aprendam sobre a deficiência.
Esse conceito que a sociedade tem de que nós somos incapazes, ele não veio do nada, né? As pessoas não acordaram um dia e falaram: nossa, vamos considerar as pessoas com deficiência visual pessoas incapazes. Isso é um conceito histórico que vem lá de trás, desde a Idade Antiga, e está se perpetuando até hoje. A maioria das pessoas que considera que o nosso grupo é incapaz não entende que nós não somos por falta de informação. Então, a grande questão é informar. Existe um tabu de que a deficiência visual é algo que a pessoa vai estar encurvada, de bengala, óculos escuros, olhos brancos e de preferência acompanhada. E essa pessoa não pode fazer nada sozinha e não pode se destacar em nenhum aspecto da vida dela, seja ele qual for, seja em qual nível for. Então, basicamente, o nosso movimento aqui não é para, nossa, vamos ficar tristes porque isso acontece, porque nós já sabemos de antemão que isso acontece, mas como que a gente faz para mudar essa realidade? Todos nós podemos ensinar, mesmo nos nossos microambientes, na família, com os amigos, no seu trabalho, aonde você estuda. Se você aprendeu alguma coisa e não tem deficiência visual, ensine outra pessoa. E assim a gente consegue ir transformando a compreensão que as pessoas têm sobre a deficiência visual. É um processo lento, a gente tem que fazer com muita calma, às vezes é muito cansativo, chega a ser exaustivo, porque a gente fica, nossa, além de ter deficiência visual, eu tenho que explicar? Eu tenho que ensinar? Será que esse é meu papel sempre? Eu só queria sair na rua, ir até a padaria, e aí, putz, ninguém entendeu nada, eu tenho que ficar explicando. Mas sim, pessoal, se a gente mesmo não quiser ensinar, quem que vai ensinar? Essas pessoas não vão saber. Claro, alguns de nós não tem tanta vontade de falar, são pessoas mais tímidas, introvertidas, mas tudo bem, dentro da sua possibilidade, dentro da sua realidade, da sua personalidade, será que você não pode dar uma falada? Além disso, pessoal, existe um outro ponto da deficiência visual, um outro olhar, que são as nossas relações, que não são as relações sociais amplas, como que eu expliquei. São as relações sociais mais próximas. Então, aquele amigo que acha que você está fingindo, que te zoa porque você não enxerga, que fala assim, me reconhece pela voz, descobre aí quem eu sou. Né? Ou que diz assim, apareceu de bengala, está exagerando, não precisava disso. Como a gente lida com esse pessoal? Como a gente lida com a família, quando a família quer nos super proteger? E a família fala, não vai sozinho não, é perigoso, não, vou te levar, você não enxerga. Nossa, aqui é perigoso até para quem enxerga, não vai sozinho não. Olha, bengala, imagina, eu sou seu apoio, eu te dou um braço, para que você precisa da bengala? Não, se você usar bengala, vão te discriminar. E no trabalho, que muitas vezes nos contratam, mas não imaginam quais são as adaptações necessárias para o que a gente está vivendo. Isso acontece muito, né, pessoal? Então, assim, te contrataram para o trabalho. Não pensam se aquela função é uma função que uma pessoa com deficiência visual pode exercer bem e não pensam nas adaptações necessárias. Então, assim, poxa, claro que a gente pode trabalhar, principalmente com o que a gente escolher, principalmente dentro das nossas possibilidades, principalmente com adaptações. Porque se a gente for trabalhar só para cobrir a cota, na verdade, o que vai acontecer é que a gente não vai conseguir, sem adaptação, a gente não vai fazer, e aí, muitas vezes, a gente reforça erradamente o estereótipo, porque por falta de acessibilidade do ambiente, as pessoas acham mesmo, tá vendo? Contratou, ele não faz, é porque ele tem deficiência. E, na verdade, não é nada disso. É a gente que tem que falar e pedir e exigir que, se nos contratarem, eles têm que nos dar condições mínimas e básicas para trabalhar. Porque, senão, a gente não vai conseguir fazer nosso papel. E não porque a gente tem deficiência visual, mas sim porque o ambiente criou barreiras que fazem com que a gente não exerça o nosso papel. Simples assim. Então, mesmo nas relações microsociais, a gente precisa também se posicionar. Explicar para o amigo que certas brincadeiras não são legais. Explicar para o amigo que existem muitos tipos de deficiências visuais. Avaliar se a gente tem que ser amigo daquela pessoa.
Porque às vezes amigos nossos são preconceituosos, não querem estar ao nosso lado, também não aceitam a nossa condição. Será que nós devemos estar ali com eles? Nas relações familiares, a gente precisa conversar com os nossos familiares, mostrar que é importante, que é verdade. Mostrar que a gente precisa viver a deficiência, independentemente das dificuldades. E que dificuldades todo ser humano tem. Eu duvido que alguém aqui nessa sala tenha uma vida sem problemas. Aliás, se tiver, por favor, me dê um oi, que eu vou te estudar. Porque isso é impossível, né? Não existe isso, nunca vai existir. Até o dia da nossa morte, imagino eu, a gente vai estar com alguma questão. Então, independentemente da deficiência ou não, a vida é complexa. Então, com a família, a gente precisa explicar isso. Ó, família, eu sei que você está preocupada, eu sei que você quer meu bem, eu sei que você quer me proteger, mas eu preciso fazer sozinho. Se eu não fizer sozinho, se eu não viver minha vida, se eu não usar minha bengala, se eu não ir até fazer minhas atividades com independência, eu não vou conseguir viver, eu preciso viver. Então, é todo um trabalho familiar também que a gente tem para conseguir explicar para a família que está tudo bem. A gente vai conseguir viver, independentemente dos impactos que a deficiência traz. Além disso, pessoal, tem um outro ponto muito importante, que é o trabalho. Como que a gente faz para ensinar no ambiente de trabalho qual adaptação a gente precisa, ensinar para os colegas que a gente pode trabalhar, que eles podem nos tratar de igual para igual, que a gente está ali por competência, habilidade e não por cota necessariamente, e que a gente pode sim fazer um trabalho digno. Tem que informar, tem que ensinar, muitas vezes vai ser exaustivo, como eu disse, mas isso é uma tentativa nossa. E por último, pessoal, tem uma última esfera do lado psicológico, que é a relação da gente com a gente mesmo. Porque nós mesmos, pessoas com deficiência visual, vivemos em um mundo capacitista e fomos ensinados, desde que nós nascemos, que a deficiência visual ou qualquer deficiência é algo extremamente negativo. Então, nós, pessoas com deficiência, e eu posso falar porque eu sou uma pessoa com deficiência, somos capacitistas também. Somos sim. E quando a gente tem deficiência adquirida, mais ainda. Porque a gente não imaginava que a gente ia chegar onde a gente está. E quando a gente se depara, a gente tem os medos da deficiência como se a gente fosse um capacitista. Nossa, mas se eu ficar cego, acabou minha vida. Nossa, mas se eu ficar cego, eu nunca mais vou conseguir fazer as coisas. Nossa, mas a maior dificuldade da minha cegueira vai ser viver. Nossa, mas eu quero procurar todos os tratamentos milagrosos, duvidosos, porque eu quero a cura, porque eu tenho medo de ficar cego. Será que todo esse medo é só vamos dizer, uma questão emocional? Ou ele vem, na verdade, do capacitismo que você aprendeu, que você viveu, e você imagina que se você for cego, você não será capaz? Porque se você imagina isso, a gente tem um problema. Porque eu posso dizer que eu tenho uma doença degenerativa, e eu passei grande parte da minha vida achando que a cegueira era um problema. Quando eu cheguei quase lá, que é o momento atual, já tenho 8 anos, eu descobri que não tem nada a ver com o que tinha cego. É até relativamente fácil na parte da adaptação, porque a gente tem muita tecnologia. É claro que falta 1 milhão de coisas para se viver bem com deficiência visual. Não estou falando que como um todo é fácil. Mas se a gente comparar ser cego hoje com ser cego há 50, 70 anos atrás, a gente está num lucro gigantesco. Então, pessoal, como que a gente faz para parar de ter medo? Para aceitar a nossa deficiência? Para entender que por mais que ela tenha pontos a serem resolvidos, tenha dificuldades sociais, traga angústia de dificuldade de acesso, tenha barreiras no dia a dia, a gente pode sim viver com ela. E como individualmente cada um pode fazer isso. E aí, só para finalizar, eu deixo 2 recomendações para vocês. Façam psicoterapia. A psicoterapia individual ou em grupo vai ajudar vocês a entender como lidar com a deficiência. Quais são os seus limites? Quais são as suas características? Quais são as suas potencialidades e fragilidades? Não se compare, todo mundo faz isso, ao outro. Nossa, tal pessoa com deficiência fez isso, e eu não. Será que eu não sou bom o suficiente?
Não, olhe para você, onde você está e onde você quer chegar. E olhe para o seu processo. O que significa deficiência para você? Como você consegue aceitar isso? O que você tem que desenvolver de particularidades para isso? Como é a sua realidade? Porque ter deficiência numa cidade pequena, sem um centro de reabilitação, sem pessoas que aceitam, sem escola adaptada, é uma coisa. Ter deficiência com dinheiro para se reabilitar, com centro de reabilitação, com uma escola toda adaptada, com pais que superintendem a sua condição, por exemplo, é outra totalmente diferente. Então você precisa entender como a deficiência está na sua vida, como ela se relaciona com todos os outros aspectos e características que você tem, e você só vai conseguir fazer isso unicamente de indivíduo para indivíduo numa psicoterapia individual ou uma psicoterapia em grupo temática que vai trabalhar exatamente a questão da deficiência visual. E por último, pessoal, é um apelo aqui que eu faço. Façam reabilitação. Reabilitação é um processo que mostra para vocês que existe vida com deficiência visual, que você vai fazer a maioria das atividades, só que de maneira adaptada. Ah, Cecília, mas eu não dirijo o carro. Claro, ainda não dá para dirigir um carro não enxergando. Ainda. Por enquanto, né, pessoal? Por enquanto. Então, tudo bem, algumas coisas não dá para fazer. Né? Se você é dentista e você parar de enxergar, realmente, você não vai sair fazendo cirurgia numa boca sem estar vendo, porque vai dar errado. Mas grande parte das coisas, a reabilitação vai te ensinar a fazer de diferente. E você não só vai entender que você pode fazer com recurso, de formas diferentes, com aulas, mas que você pode fazer pedindo ajuda. Porque a deficiência nos ensina, ou tenta nos ensinar, a ter humildade. Porque ninguém é totalmente autossuficiente. Nós precisamos um dos outros. Se o ser humano fosse autossuficiente, ele não viveria em bando, ele viveria isolado. Mas a gente faz comunidade, bairro, cidade, estado, país, grupo de amigos, grupo de família, grupo de trabalho, porque a gente precisa um dos outros o tempo todo, tendo ou não deficiência. Então, não tenham vergonha, não tenham medo, não se sintam menos por pedir ajuda. Vocês só estão trocando ajuda com alguém. Porque tenho certeza que ao mesmo tempo que vocês são ajudados, vocês com certeza têm a possibilidade de ajudar aquela pessoa de outra forma ou em outro momento. Muito obrigada, pessoal. Estou aí à disposição para o que vocês quiserem.